melhor som, com muito mais música e no esporte com o Scratch do rádio. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias, notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade, um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade. Eu tenho essa mania de olhar adiante. Mas eu sei que também posso vacilar. Mas nada que me faça dar um passo atrás. Boa tarde a todos e todas que estão escutando a Tabajara AM nesta tarde de sábado, dia 28 de março de 2015. São 14 horas e 3 minutos e estamos aqui hoje no estúdio com a Aline Simões, estreando aqui no programa Alô Comunidade nesta tarde. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Mabel. É um prazer estar aqui. Eu quero de antemão agradecer ao convite feito por você e por Fabiana para participar hoje do programa e vamos à frente. Temos aqui também no estúdio prestigiando o programa Eva Tavares aqui com a gente. E este programa é uma realização da Sociedade Cultural Posse Nova República. Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares, Coletivo de Jornalistas Novos Rumos e Ponto de Cultura Cantiga de Ninar da cidade de Itabaiana. Produção e apresentação Mabel Dias e Aline Simões. E ainda nas reportagens externas, Evânio Teixeira, Dalma Oliveira. Na técnica de áudio, Maurício José, Beto Lucas e Ivan Machado. Em cadeia conosco as seguintes rádios comunitárias: Rádio Diversidade do Jardim Veneza, Rádio Alquimista de Mussumago, Rádio Voz Popular da Comunidade São Rafael, Rádio Sintonia da Ilha do Bispo, Rádio Independente do Timbó, Rádio Associação Cactos de Mandacaru, Rádio Acauã de Aparecida, Rádio Quebra-Mar FM de Cabedelo, Rádio Araçá FM da cidade de Mari, Rádio Umbu FM de Umbuzeiro, Rádio Casa Branca de Bahia, Rádio Comunitária Nordeste FM, Rádio Comunitária Verdes Mares de Pilar, Rádio Web Porto do Capim, Rádio A Cabo de Caldas Brandão. E você ainda pode nos seguir através do Twitter, @alocomunidadepb, através do Facebook, www.facebook.com/Rádio Tabajara, e também através dos sites diretodosonhauá.com.br, Rádio zumbijp.blogspot.com.br, novosrumosjornalistas.blogspot.com.br, ou interagir conosco ao vivo através dos telefones 3218-7928, 3214-7796 e o 3214-7797. 3218, repetindo mais uma vez, 3218-7928, 3214-7796 e o 3214-7797. Bom, Aline, hoje a gente vai conversar sobre a imagem da mulher na mídia, não é isso? Isso. Com a professora Sandra Raquel, do curso de Comunicação Social da Universidade Federal da Paraíba. Ainda estamos esperando Sandra aqui nos estúdios, ela deve estar a caminho. E para começar o programa de hoje, a gente tem algumas notícias para os nossos ouvintes nesta tarde de sábado. Aline? Mabel, nós temos uma notícia aqui bem interessante que é sobre política,
que a bancada feminina exigiu que seja feita uma reforma política em que 30% das mulheres estejam no legislativo até 2016. As mulheres elas proporam uma mobilização para garantir que a reforma política inclua uma reforma de 30%, como eu já falei, no Congresso, e lançou a campanha Mais Mulheres na Política. Essa campanha foi lançada quinta-feira em São Paulo, e o evento contou com a presença do presidente da Câmara, do presidente do Senado, que se comprometeram a defender mais espaço para as mulheres nesse processo de reforma. Então, no lançamento da campanha, a bancada feminina do Congresso, formada por 13 senadoras e 51 deputadas federais, divulgou um documento que propõe a reforma e que inclua uma reserva mínima de 30% das vagas de todas as casas legislativas do país para as mulheres mais votadas já nas eleições de 2016. E que isso avance 5% a cada eleição, até atingir 50% de participação das mulheres no parlamento, o que significa que garantiria o direito das mulheres, que são a maioria da população, e do eleitorado de propor leis e políticas que afetam a vida de todas as brasileiras e brasileiros. Essa é uma notícia muito importante, né, Aline? Aqui mesmo em João Pessoa a gente só tem 3 deputadas e uma vereadora, se eu não me engano. Né? E o importante, além de eleger mulheres, é também mulheres que representem, de fato, os anseios de todas as mulheres. Né? Mulheres que defendam a questão da redução da mortalidade materna e outras pautas, né, relativas a isso. E a reforma política é muito importante, né? É necessário que aconteça. Né? Será que vai acontecer? Elas falaram, um dos motivos lançados pelas mulheres é que as mulheres são maioria da população e apenas 9% delas representam o legislativo. Ou seja, 52% da população é de mulheres, e mulheres votantes. Exatamente. Né? E só 9% está representada no legislativo. A gente precisa mudar os rumos da política, né, no Brasil. E outra notícia que a gente traz aqui nesta tarde é que sobre as violações de direitos humanos na mídia brasileira. Organizações sociais operam um programa de monitoramento de ocorrências em rádio e TV. Será um amplo programa de monitoramento de violações de direitos em narrativas de rádio e TV que vem mobilizando diversas organizações da sociedade civil. Esse projeto é coordenado pela ANDE em parceria com o Ministério Público Federal, o Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação, a Artigo 19 e a Rede ANDE Brasil. Essa ação vai facilitar a identificação e o enfrentamento desse tipo de ocorrência na mídia brasileira. A iniciativa é decorrente de forte demanda do movimento social brasileiro, provocada pela proliferação de narrativas midiáticas que violam direitos elementares previstos em lei. As narrativas sobre violências e criminalidades, autoclassificadas como noticiosas e apelidadas de policialescas, entre aspas, por especialistas e estudiosos do campo da comunicação de massa. O programa de monitoramento, a ação do projeto ANDE, 21 anos, a mídia brasileira e os direitos humanos, avanços e desafios, tem apoio da Fundação Ford e patrocínio da Petrobras. Além das acima citadas entidades, participam da pesquisa 7 organizações da Rede ANDE Brasil, Catavento, do Ceará, Cipó, Comunicação Interativa da Bahia, Ausuba, de Pernambuco, Bem TV, Rio de Janeiro, Oficina de Imagens de Belo Horizonte, Ciranda, do Paraná e Gira Solidário, de Mato Grosso do Sul. Essa é uma iniciativa muito importante dessas organizações, né, Aline? Porque a gente vê nos programas policiais cada vez mais as pessoas sendo os corpos expostos, cadáveres, também em jornais. E essa é uma iniciativa que visa o respeito aos direitos humanos, né? Com certeza, com certeza. Inclusive, a gente tem visto a população mesmo reclamar desse abuso de imagem, né, Mabel? Está acontecendo muito, a população está começando também a ter consciência de que há um abuso de imagem, os corpos são expostos, há uma violência muito grande em horários nobres da programação. Exatamente, no horário do almoço, né, em vez de a gente almoçar tranquilo, a gente fica vendo mensagens até de apologia ao crime e outras coisas e tal, e que não condiz com a prática jornalística, né? A gente que é jornalista sabe bem que esse não é o nosso intuito mesmo, né? O nosso intuito é informar, deixar a sociedade bem informada e não precisa apelar, né, Mabel? Exatamente, não é isso que a gente aprendeu na faculdade, né? Com certeza.
Aline, você tem outra notícia aí pra gente também? Mabel, vai ter um curso bem interessante essa Sim. semana lá na UFPB. É um curso sobre feminismo. Que bacana. E está sendo promovido pelo Grupo de Estudo e Pesquisa em Gênero e Mídia da UFPB. O curso vai ser realizado entre os dias 8 e 10 de abril, e lá no Departamento de Comunicação, no Auditório Aruanda, e ele vai tratar do tema feminismo. Que onda é essa? Podem se inscrever qualquer pessoa interessada, não precisa fazer parte da UFPB, e as vagas são limitadas. O curso, ele tem a proposta de debater e trazer ao conhecimento a história da construção do feminismo, passando por momentos históricos no mundo e no Brasil. Aqui a coordenadora, a professora Margarete Almeida, ela diz que irá dialogar sobre questões pertinentes às 3 ondas que marcaram a luta do movimento feminista, as suas especificidades e reivindicações e a construção da identidade dos momentos políticos e subjetivos da época. O curso será realizado durante esses 3 dias e tem uma taxa simbólica de R$5. A pessoa que fizer o curso também recebe um certificado ao final. Que bacana, a gente vai se inscrever? Vamos se inscrever. As palestras, os temas são Queremos Votar, que vai ser ministrado pela professora Alômia Abrante, de História da UEPB. O Nosso Corpo Nos Pertence, pela professora doutora Glória Rabai, do DECON da UFPB, e Somos Todas Vadias, da professora Margarete Almeida, que é quem está organizando também esse curso. Que bacana. As inscrições vão até quando? As inscrições vão até o dia 6. Dia 6 de abril agora. Dia 6 de abril, Próxima semana. Então, quem quiser fazer, corre lá. É feita na UFPB? Isso. Na UFPB. Vai ser no Auditório Aruanda. As inscrições estão sendo feitas no Departamento de Comunicação, Turismo e Arte, CCTA da UFPB. Bacana. E falando sobre violência, né, na mídia, nos meios de comunicação, o governo federal, né, Aline, ele está bastante sensibilizado com a proposta de regulação da mídia, né, de regulação da mídia, principalmente o ministro das Comunicações, Ricardo Bezoini, ele tem falado muito em regulação econômica da mídia. E ele garantiu, né, na semana passada, ele teve na Câmara dos Deputados e garantiu que o governo ainda não tem um projeto pronto de regulação da mídia brasileira, né? Esse tema gerou polêmica durante a comissão geral, em que o ministro falou das prioridades da pasta. Fala de Bezoini, ele disse que o governo não vai apresentar ainda nenhuma proposta nesse momento, mas que está aberto ao diálogo com a sociedade, ou seja, o governo quer ouvir a sociedade para saber se essa questão de regulação da mídia é válida ou não. O ministro negou a intenção de controle dos meios de comunicação, porque a liberdade de expressão ela é garantida pela Constituição Federal. Porém, existem alguns artigos na Constituição, como a proibição de oligopólio e monopólio da mídia, que não é cumprido, né? Esses artigos eles não estão regulamentados. Então, essa é uma das propostas que o governo federal ele quer fazer. E, nesse sentido, algumas feministas estiveram reunidas com o ministro em fevereiro, né? A gente falou desse tema aqui, mas a gente traz à tona justamente porque o ministro ele tem feito esse debate em vários lugares que ele tem ido. É um compromisso da presidenta Dilma, do governo federal, de discutir todas essas questões e outras propostas que foram elaboradas na primeira Conferência Nacional de Comunicação, que aconteceu em 2009, né? Foi entregue ao Executivo e ao Congresso algumas recomendações e exigências feitas agora pelo movimento. Para levar o debate da regulação ao Congresso, o governo precisará fazê-lo com firmeza e vontade política e terá de contar com a mobilização social e muita articulação de parlamentares comprometidos com a preservação e o avanço da democracia. A reunião foi em fevereiro, foi provocada pela Rede Mulher e Mídia, né, onde estavam presentes Terezinha Vicente, da Ciranda Internacional da Comunicação Compartilhada, Raquel Moreno, do Observatório da Mulher, Márcia Balades, da Liga Brasileira de Lésbicas, Mara Regia, do programa Viva Maria, Bia Barbosa, do Intervozes, Rita Freire, que a gente vai trazer já um áudio com ela aqui, e da Ciranda, do Conselho Curador da EBC também, e Laíse Morrier, secretária nacional de Mulheres do PT. Essa regulação da mídia tem a ver também com essa
vigilância, esse cuidado com o que se passa na mídia também, né, Aline? Como a gente estava conversando antes, né? E a questão de ouvir a população, isso já é um avanço. Né? E a população tem que participar mesmo, não pode ser uma coisa imposta. A população tem que dar a sua sugestão, dizer que está certo, que está errado. E eu acho isso um avanço. Eu creio que essa regulamentação vai sair e vai sair nos moldes que deve ser mesmo, né? Exatamente. Vamos agora para um áudio com Rita Freire, Aline? Vamos. Rita Freire, que é... Inclusive foi o que eu falei no final. Ele é importante porque esse contato que a gente está tendo com jovens que estão querendo trilhar o caminho da comunicação, porque é um evento que está acontecendo dentro da universidade, né? E jovens que estão fazendo comunicação alternativa e estão buscando um modo de fazer, porque estão as tecnologias aí, de essas pessoas refletirem, tomarem contato com o fato de que esse processo não é um processo solto de aventuras apenas, né? Aventura também é bom, né? No meio da história. Mas que não é um processo solto, que é um processo onde você pode estar em diálogo com muita gente que está refletindo exatamente sobre aquilo que você quer fazer. Sobre atuar como jornalista, sobre fazer uma mídia alternativa. E isso é um processo que eu entendo como organizativo, né? Um processo de mobilização. Não que vai sair todo mundo com carteirinha se filiando a este ou aquele... ao Fórum, né, Nacional de Comunicação ou a qualquer coletivo que está aqui, mas passa a integrar, na verdade, o processo de pensamento, de reflexão e de ação conjunta para mudar a comunicação. Isso eu acho muito importante. E traz energia para quem vai militar diretamente nessa causa, saber que não está falando sozinho, né? Então, acho que esse debate, que não é o único, né, que está acontecendo, tem outros, vai ter um debate nacional. Nesse debate nacional, a gente vai trazer também os debates internacionais que vão estar acontecendo no Fórum de Mídia Livre, a carta que vai ser aprovada mundialmente. Então, essa convivência, eu acho que o principal, a coisa mais importante dessa reflexão conjunta é a convivência. É o fato de nós estarmos três conversando aqui, a gente vai se encontrar mais para frente em um outro evento e vai estar dando continuidade a essa conversa, né? Como é que está o papel indutor do conselho, da EBC? Conselho curador? Curador, em relação aos estados que possuem veículos de comunicação pública, Rita? Bom, uma questão importante que o Conselho Curador tem batido bastante é que a EBC os veículos da EBC têm que levar a produção regional, seja produzindo, seja através das parcerias, e isso significa um diálogo. Na verdade, a EBC tem feito um diálogo com as outras mídias públicas para que essa troca de conteúdos não seja uma coisa aleatória, porque coincidiu no horário, então entra. Então, esse é um debate que a EBC está fazendo e que interessa muito ao Conselho, porque quer que tenha uma política, um critério de integração. A EBC tem um papel também na relação com essas outras mídias regionais, porque é uma relação, inclusive, de troca, de pagamento e tudo, pagar por conteúdo, pagar por hora. Isso não é uma coisa só, então voltamos junto, a gente entra aqui, eu entro nesse horário. Então, e aí o Conselho entra nisso, nessa parte esse conteúdo, ele tem que ser um conteúdo que faça sentido para a programação, para a região, para a integração entre o conteúdo nacional e o conteúdo regional. Então, isso é uma preocupação do Conselho. A outra preocupação do Conselho é porque essas mídias não estão cercadas, não estão fazendo um diálogo com relação à sua gestão e seus conteúdos com a sociedade em volta, com o seu entorno. Então, esse papel indutor está bem claro ou está ficando bem claro para o Conselho, mas é um processo e um trabalho que está assim, está bem no início,
no encontro que vai ter em Minas Gerais, inclusive vai ter uma atividade do Conselho sobre o que é Conselho, sobre por que ele é importante, sobre a independência que o Conselho tem que ter, sobre a incidência que ele tem que ter, para que isso para a construção desses conselhos se transforme também em parte da estratégia do movimento pela comunicação, né? Então, por isso vai fazer esse debate dentro do encontro nacional, vai levar para lá, e fora isso, como eu disse, a gente começa a ter um levantamento de como está essa situação nos estados. A gente conta com a assessoria da Mariana Martins, que é uma pesquisadora e que está na assessoria do Conselho Curador, e para fazer esse levantamento e ver os locais onde o Conselho pode estabelecer um diálogo. Então é uma coisa muito inicial, e esse diálogo depende do interesse também local, né, dos estados. Vocês lá no Conselho representam parte de alguns segmentos organizados da sociedade brasileira. Como é que está esse diálogo, essa pressão da sociedade no Conselho para que o Conselho faça com que a EBC tenha a cara do povo brasileiro? Rita? Olha, é um processo de pressão que ele tem gradualmente, ele tem começado a acontecer. O movimento de mulheres é um exemplo. O movimento de mulheres foi para audiências que o Conselho faz, cobrou, apontou as suas pautas, e agora teve um evento onde estava a EBC e estava uma representante da Rede Mulher e Mídia, que é a Raquel Moreno. Sim. E ela cobrou mais uma vez e saiu de lá um acordo, que a rede vai fazer 5 pautas por mês e para a EBC estudar, avaliar se é possível tal, e fazer essas pautas. Isso poderia acontecer com várias redes, né? Então isso é uma coisa. A outra coisa é o processo de renovação do Conselho. Esse processo de renovação, porque ele surgiu, os conselheiros eram nomeados, né? Mas à medida que foi acabando o mandato de cada um, passou a valer a lei que criou a EBC, que é por meio de uma consulta à sociedade, é uma consulta aberta e tal. Aí qual foi o papel do Conselho para induzir que esse processo não trouxesse mais dos mesmos, né? Porque senão era tudo ali, saía tudo do Rio de São Paulo, né? Foi definir que a gente tem que caminhar para o Conselho chegar a 40% pelo menos da população afro-brasileira representada no Conselho. Então esses 40% já tinha que abriram 5 vagas, então 40%, que seriam 2 vagas, né, pelo menos, tinha que ser de representantes afro-brasileiros. Aí isso que se tivesse indicação indígena, que a gente teria que estar priorizando. Então isso já foi ampliando também para as regiões, porque a gente sabe que existem regiões com mais representação, né, ativa e tal, do que, né? E aí, então, houve uma participação grande, e as pessoas agora, só que isso está na mão do governo agora definir, porque foram listas tríplices, né, e o Conselho está aguardando que a presidenta assine, qualquer uma das 15 pessoas que está ali, podem ser nomeadas, que o processo foi muito bonito de consulta, e isso significa 15 segmentos que prestaram atenção na EBC, no papel do Conselho e tal, e querem estar lá dentro, né? E, então, eu acho que as pressões, elas estão se dando por aí, mas elas são, eu diria, ainda incipientes. Elas são incipientes. Nós temos que pressionar muito mais. Tem canais, o Conselho pode receber queixas, demandas e tudo. A ouvidoria, tudo que chega para a ouvidoria, ela traz para o Conselho. O Conselho pode deliberar uma solução. Ela primeiro traz para a empresa responde a tudo aquilo, né? Mas se é uma questão ou recorrente, ou que é mais séria, que não é um erro de matéria, de informação, que é alguma coisa que a EBC não está sendo democrática em alguma abordagem, alguma coisa assim, isso vai para o Conselho avaliar. Agora, a quantidade que chega, embora seja sempre interessante
do ponto de vista do conteúdo, porque é alguém que se preocupou com todo esse trâmite e tal, então nunca chega bobagem. A quantidade ainda não corresponde ao interesse da população brasileira. Isso tem que ser tomado em conta. Outro tipo de pressão que falta é que os outros conselhos, quando vão levar suas agendas, embora suas agendas já sejam prejudicadas pela mídia, não colocam a questão da mídia, da defesa da mídia pública, da regulamentação da comunicação como demanda sua. Então, as mulheres têm a imagem completamente manipulada, elas são transformadas em objeto, elas são o corpo é criminalizado, tudo. Então, um grande problema das mulheres no Brasil é a mídia. E então tem que estar lá como demanda. Qual a sua reivindicação direta? É mídia, é democratização da mídia e tal, impondo padrões. O movimento negro, quando ele leva todas as suas questões, ele tem que ir lá colocar a questão da mídia. Então isso é outra pressão que ainda está faltando e que a gente percebeu que tem que fazer esse debate. Então integrantes do conselho que estão mais próximos assim, ao movimento da sociedade civil estão preocupados com isso, em fazer. Por isso que eu estou aqui. E qual é o conselho? Apesar que eu estou aqui discutindo com o movimento de comunicação. Né? Qual o conselho que você daria para um cidadão que assiste a EBC e que quer fazer uma sugestão ou uma crítica para chegar... Ele entrando no site da EBC, ele encontra ali a ouvidoria. Ele pode se comunicar com a ouvidoria e mandar uma crítica. Essa crítica vai percorrer a empresa nos lugares responsáveis, vai chegar para o conselho, vai merecer uma análise da ouvidora. Então, não é pouca coisa você escrever para a ouvidoria no caso da EBC, porque aquela caixinha, aquela mensagem que chega ali, ela tem um peso político importante. Então, eu acho que é um caminho que poderia ser trilhado, né? E só para finalizar, vocês têm recebido demandas de outras ouvidorias, de outros conselhos? Tem essa interação, não? Eu acho que tem mais entre ativistas desses setores. Por exemplo, a Rede Mulher em Mídia, ela está nos 2 conselhos, né? Então há uma troca, né? E mais formalmente de um conselho para outro, não. Nós, assim, como o último governo criou uma instância chamada Interconselhos, e o Conselho Curador da EBC é convidado para participar, que é onde os conselhos vão dizer o que esperam das políticas públicas e tal, né? Então a gente teve alguma participação ali, mas quer fazer uma conversa também fora do guarda-chuva mais governamental, fazer uma conversa de luta, né, com os outros conselhos. A sua agenda é essa, a minha é essa, será que elas têm alguma coisa a ver? Então o que a gente pode fazer junto? Né? Então eu acho que é isso. Beleza, obrigado. Tá bom? Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. São 14 horas e 29 minutos. A gente vai agora para um pequeno intervalo e voltamos já já. Rádio Tabajara, 1110 kHz. Você sabia que quase 40% da água tratada na Paraíba são desperdiçados? Toda essa água daria para abastecer Campina Grande e Patos durante um ano. Por isso, feche a torneira enquanto escova os dentes e faz a barba. Ao lavar a louça e a roupa, só abra a torneira no momento de enxaguar. E durante o banho, feche o chuveiro enquanto estiver se ensaboando. Se você não souber usar, vai faltar. Água não se joga fora. Uma campanha da Cagepa, Governo da Paraíba. Neste sábado tem Copa do Nordeste aqui na Tabajara. 16 horas, direto da Arena Fonte Nova, em Salvador, tem Campinense e Bahia. É a Raposa jogando por uma vaga nas semifinais.
Emoção de verdade é só aqui. Tabajara. A primeira do esporte. O futebol fantástico da Tabajara tem o oferecimento Brasilite. Facilite, peça Brasilite. Valdir Acessórios, o prazer de dirigir bem equipado. Claro HD TV, ligue e assine. TV por assinatura para toda a família. 3048-6181. Conheça o plano amigo do Parque das Acácias. Apenas R$20 mensais. Ligue 4009-6400. Ótica 2 de Fevereiro, cuidando da saúde dos seus olhos em 3 endereços: Rangel, Mangabeira e Oitizeiro. Clindonto Odontologia Especializada, 3244-5557. Laboratório Maurílio de Almeida, a precisão absoluta que você quer. Cerâmica Santa Cândida, tradição que produz qualidade. 9952-5977 e Governo do Estado da Paraíba. Viva o trabalho! As monstrinhas mais queridas da TV chegam pela primeira vez em João Pessoa, direto de São Paulo. Monster High. Domingo 29 de março, às 17 horas, no Teatro Paulo Pontes, do Espaço Cultural. Um espetáculo recorde de público. Monster High. Dia 29 de março, no Teatro Paulo Pontes. Informações 8888-4845. Apoio Tabajara. Pesquise Rádio Tabajara no seu App Store ou Google Play. Baixe grátis e escute em qualquer lugar do planeta. Rádio Tabajara da Paraíba, a emissora oficial do esporte paraibano. Tabajara, futebol com classe. No melhor som, com muito mais música e no esporte com o Scratch do rádio. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Estamos de volta com Alô Comunidade, são 14 horas e 33 minutos. Hoje o programa, na apresentação, Aline Simões e Mabel Dias. A gente vai falar hoje sobre a imagem da mulher na mídia. Teremos como entrevistada a professora do curso de Comunicação Social da UFPB, Sandra Raquel Azevedo. Até o momento, Sandra não chegou ainda aqui nos estúdios da Rádio Tabajara. A gente continua esperando pela professora. Enquanto isso, a gente vai agora conversar com Terlúcia Silva, que é da Bamidelê. Terlúcia Silva, que é da Bamidelê, e uma das organizadoras da Marcha Mundial, da Marcha das Mulheres Negras, que acontece em novembro deste ano na cidade de Brasília. Boa tarde, Terlúcia. Boa tarde, Mabel. Boa tarde a todos os ouvintes do programa. Então, Terlúcia, a gente gostaria que você falasse sobre as reuniões que estão acontecendo aqui em João Pessoa, de organização da Marcha das Mulheres Negras. Hoje pela manhã teve uma, não é isso? Exatamente. A Paraíba já vem se organizando, né, em mobilização à marcha desde o ano passado, né, e a marcha já vem sendo mobilizada no Brasil também desde 2013. E hoje a gente teve uma reunião de trabalho do Comitê Impulsor. E o que é esse Comitê Impulsor da Paraíba, né? Um comitê que ele é composto com mais de 15 organizações, né? Grupos, organizações, setores do governo também, sindicatos. E aí a gente vem construindo a marcha. Na reunião de hoje a gente fez uma reprogramação, né? De algumas ações. E, por exemplo, a gente já tem uma ação prevista com mulheres negras da região metropolitana de João Pessoa para o dia 11 de abril, lá no NEAB da universidade. Essa ação, a gente vai discutir. Essa ação vai ser o quê? Essa vai ser uma ação formativa, né, com mulheres negras da região metropolitana de João Pessoa. Será dia 11 de abril no NEAB na universidade. Certo. E aí, como a proposta da marcha é discutir o enfrentamento ao racismo, à violência e também o bem viver,
nessas reuniões ampliadas, a gente vem fazendo as discussões dessas temáticas e vem elencando as problemáticas que mais atingem as mulheres negras. Lúcia, aqui é a Aline. Vocês já têm uma previsão de quando vai acontecer a marcha aqui em João Pessoa? Olha só, a marcha vai acontecer uma marcha, né, nacional, que é dia 18 de novembro de 2015 em Brasília. Contudo, todos os estados do Brasil eles já estão se mobilizando para se fazer presente no dia 18 de novembro lá em Brasília. E aí a gente desenvolve localmente várias ações, né? Ações formativas de mobilização, a gente vai fazer festas para mobilizar recursos, a gente vai fazer uma ação de visibilidade da marcha em maio, uma ação de rua. Então a gente vai até novembro construir essa marcha. Então realizar uma série de atividades pró-marcha. Lúcia, essas ações elas vão se limitar apenas a João Pessoa ou a todo o estado? Não, a gente pretende interiorizar ao máximo a discussão da marcha. Então, hoje a gente já tem grupos de pessoas, né, de referência em alguns municípios. Então, João Pessoa já está muito mais articulado, né, tem mais de 15 organizações, como eu já falei, mas a gente já tem diálogo com Santa Rita, Cumbaí, com Cabedelo, Rio Tinto, Alagoa Grande, Guarabira, Picuí e Santa Luzia. E aí a gente trabalha assim com mulheres negras de diversos setores. Mulheres negras quilombolas, mulheres de terreiro, juventude negra, mulheres lésbicas. Então todas as mulheres negras que estejam organizadas de alguma forma na sua localidade. Então tem uma agenda extensa também de interiorizar as ações da marcha. Está bem articulado aqui na Paraíba, né, Terlúcia? Tem previsão de quantas mulheres da Paraíba vão participar da marcha lá em Brasília? Olha, a gente vai trabalhar para fazer para levar uma grande quantidade. Se a gente puder levar 100 mulheres, para a gente seria o ideal. Né? Por isso que a gente começou as articulações logo cedo, porque a gente pretende fazer uma delegação grande. Assim, a gente não consegue ainda prever, mas a mobilização é para levar muitas mulheres negras da Paraíba. E aí é importante também, Mabel, destacar que nesse processo de mobilização, no mês de julho, a gente vai realizar o primeiro encontro estadual de mulheres negras. E aí a gente pretende trazer, né, que venha participar mulheres negras de vários municípios. E nesse encontro, a gente vai fazer a Carta da Paraíba. Né? A gente vai elencar quais são as demandas específicas das mulheres negras na Paraíba para a gente pautar na marcha nacional. Ok, Terlúcia, a gente agradece a sua participação. Muito obrigada por você trazer esses informes do movimento feminista, do movimento de mulheres negras aqui na Paraíba, e espera que você esteja conosco aqui nos próximos programas. Muito obrigada. Ok, Mabel, eu que agradeço o espaço e dizer que a marcha está em curso e que a gente precisa que espaços como esse levem as discussões das mulheres negras. Muito obrigada. Obrigada, boa tarde. Obrigada, Terlúcia, boa tarde. Aline, você tem uma nota aí pra gente, mais alguma notícia? Eu tenho uma notinha aqui bem interessante que saiu aqui no site da BBC Brasil e eu achei bem interessante trazer isso aqui para ser discutido. Que uma mulher, ela se fingiu de homem por 40 anos no Egito e isso deu a ela o prêmio de melhor mãe do Egito. Bem legal. A história de Cisa Gaber Abu-Dou, de 65 anos, ela teve repercussão global nos últimos dias. Ela se viu viúva aos 21 anos, quando estava grávida da filha, e não tinha nenhuma outra fonte de renda. Cisa, que vem de uma camada menos favorecida da sociedade egípcia, e que não aprova que mulheres trabalhem, né? Há 40 anos ela ficou nessa situação, viúva, e precisava sustentar a filha. Então ela enfrentou uma forte pressão da família, que queria que ela casasse novamente. Ela não queria casar novamente. E o tempo todos os irmãos dela procuravam noivos, mas ela não queria.
E aí ela resolveu se disfarçar de homem. Ela trabalhou pesado, ela diz que preferiu trabalhar pesado, carregar tijolo, trabalhar em construção, engraxar sapatos, mas preferiu isso a casar de novo e ter como sustentar a filha. E recentemente, ela nunca escondeu que se vestia de homem, nunca escondeu, e ela foi reconhecida e acabou ganhando essa semana o prêmio de melhor mãe do Egito. Eu acho isso muito interessante para um país em que a mulher não tem muitos privilégios, o homem sempre tem o poder, né, na sociedade, e ela saiu aí com esse prêmio muito bonito em defesa da filha dela também, que ela queria sustentar a filha sem precisar depender de ninguém. Exatamente, isso é uma prática bastante comum, né, nos países do Oriente Médio, na Índia também, de que as mulheres têm que ser... tem que depender do homem para poder se manter, né? E ela foi bastante autônoma, ousada, corajosa, né? Muito ousada. Nesse sentido. E a gente traz aqui mais uma informação, é que ontem, sexta-feira, foi aberta no Centro de Cultura Afro-Brasileira Ilê Axé Opô Omideuá a exposição fotográfica... Entenda aí, por favor. A exposição fotográfica Quando a Cultura Afro-Brasileira se Encontra com a África, através do olhar de uma Ialorixá, Festival Anual de Oxum, como resultado da primeira visita à Nigéria da mestra griot Lúcia Oliveira, mais conhecida no meio religioso da Paraíba como Mãe Lúcia Omideuá. A exposição traz fotografias que a Ialorixá registrou juntamente com a pesquisadora Marília de Franceschi Neto Domingos, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Lúcia e Marília desenvolveram diversas excursões exploratórias em centros de cultura espalhados pela Nigéria, viagem ocorrida em agosto de 2014. O país visitado é tido como a terra dos ancestrais africanos e lugar de onde é originário o culto aos orixás, difundido no Brasil através das religiões de matrizes africanas, notadamente o candomblé, de origem iorubá. A exposição apresenta uma parcela dessas lembranças capturadas e do olhar feminino que as câmeras fotográficas dessas pesquisadoras registraram. A mostra fotográfica de caráter antropológico é parte também das comemorações dos 34 anos de iniciação da Iá Lúcia de Oxum, cujo ilê funciona na Rua Alvorada 175, Planalto da Boa Esperança, Valentina de Figueiredo, na capital paraibana. É a informação que traz para a gente Dalma Oliveira, o jornalista Dalma Oliveira, da exposição Quando a Cultura Afro-Brasileira se Encontra com a África, através do olhar de um Ialorixá, que está lá no Planalto da Boa Esperança, no Valentina Figueiredo. Vale a pena conferir, né, Aline? Vale, com certeza, vale a pena. Então a gente segue aqui o programa Alô Comunidade, são 14 horas e 43 minutos. A gente acabou de receber uma ligação da professora Sandra Raquel, que está chegando aqui nos estúdios, né, da Rádio Tabajara. A gente vai bater um papo rapidamente com ela. Enquanto isso, a gente continua trazendo algumas notícias aqui para os nossos ouvintes. A gente já falou da Marcha das Mulheres Negras e vamos entrar agora de vez no tema da imagem da mulher na mídia, né? Recentemente saiu uma pesquisa feita com publicitárias que denunciaram abusos nos ambientes de trabalho, né? Elas afirmam que os anúncios que indignam as mulheres, que os anúncios, as propagandas, os comerciais que passam na TV nascem dessa cultura interna das próprias agências. Segundo o CONAR, é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, ele é responsável por barrar esse tipo de campanha a partir do momento que existem denúncias. De acordo com essas publicitárias, existe um machismo muito forte e presente dentro das agências de publicidade, né? E elas perguntam de onde surge então o machismo das peças criadas pelas agências. Uma nova pista surgiu quando, através de um pedido feito em um grupo fechado no Facebook, 15 mulheres de 20 a 40 anos, atuantes em áreas diversas da publicidade, contaram à pública quem fez a pesquisa, uma agência, como é o ambiente em que trabalham dentro das agências. Os relatos feitos sob anonimato pelo temor de perder o emprego trazem casos de abuso, assédio e violência psicológica que viveram ainda vivem em suas carreiras. Trechos destes depoimentos foram destacados, né?
Uma das falas de uma das publicitárias, Thaís Fabres, idealizadora do projeto 65/10, diz o seguinte: antes de falarmos sobre publicidade machista, temos que falar sobre machismo na publicidade. O 65 vem do dado de uma pesquisa do Instituto Patrícia Galvão, que aponta que 65% das mulheres brasileiras não se identificam com a publicidade e com a forma com que são retratadas pela publicidade. O número 10 é de uma pesquisa que nós fizemos que mostrou que apenas 10% dos criativos dentro das agências brasileiras são mulheres. E é na criação que as campanhas são feitas. A gerente de planejamento, Carla Putino, concorda. Quando a gente olha para a representatividade feminina na publicidade, percebe que é praticamente 50%, mas a distribuição dentro dos departamentos é muito diferente. Entende-se que a criação é um reduto masculino e que a mulher é mais adequada para o departamento de atendimento. E na maioria das vezes, as mulheres do atendimento precisam ser bonitas para seduzir os clientes. Quem trabalha no meio sabe de agências que já demitiram times inteiros de funcionárias dessa área por não serem tão bonitas. Contratem garotas bonitas e isso obviamente influencia sobremaneira o resultado final. Esse é um dado preocupante, né, Aline, para nós mulheres, jornalistas, publicitárias, do preconceito e do assédio que existe nesses ambientes, não é isso? Isso, Mabel, tá cada vez mais constante esse tipo de acontecimento. E as mulheres é quem sofrem, né? Sempre as mulheres estão sofrendo muito com isso. Em relação até a esse tema que nós estamos trazendo hoje, eu vi um vídeo muito legal, é um documentário que as mulheres brasileiras, intitulado As Mulheres Brasileiras do Ícone Midiático à Realidade, em que fala que as mulheres elas são expostas a relações de padrões que são veiculados pela mídia, né? Então, principalmente na publicidade, na propaganda mesmo, que as mulheres não são retratadas da forma como elas realmente são. Então, as mulheres são todas loiras, magras, lindas, e a maioria da população não é de loiras, magras, lindas, jovens, heterossexuais. Exato. Né? E 47% das brasileiras, elas se consideram brancas, ou seja, não é nem metade da população. Exatamente. Esse vídeo é o documentário... como é o nome do documentário? Mulheres Brasileiras, do ícone midiático à realidade. Exatamente. Ele retrata, ele é mais um reforço, né, para as pesquisas que a agência pública fez, né, e para que o Instituto Patrícia Galvão fez em 2013, né, foi publicado em 2013, que se trata das representações das mulheres nas propagandas na TV, né, em parceria com o Data Popular. De acordo com os dados obtidos, 84% dos entrevistados, homens e mulheres de todo o país, reconhecem que o corpo da mulher é usado para a venda de produtos. 58% entendem que as propagandas na TV mostram a mulher como objeto sexual. E ao contrário do que acredita o CONAR, que é o órgão de autorregulamentação publicitária, 70% defendem a punição aos responsáveis por propagandas que mostram a mulher de modo ofensivo. A gente vai colocar um trechinho aqui do documentário que a Aline citou para os nossos ouvintes. O documentário está disponível na internet, só é colocar lá no YouTube que todo mundo pode ter acesso. Tá tentando localizar aqui tá tentando colocar aqui o áudio. Enquanto isso, a gente vai trazendo novos dados da pesquisa feita pela Pública sobre a propaganda na TV, a imagem da mulher na mídia. De acordo com... Não existem dados oficiais sobre as diferenças de salários e os cargos na publicidade brasileira separados por gênero. Mas, no geral, segundo o PNAD de 2013, mulheres recebiam cerca de 26,5% a menos que homens na mesma posição. E, segundo a pesquisa, a Mulher Publicitária, Preconceito e Espaço Profissional, estudo sobre a atuação de mulheres na área de criação em agências de comunicação em Curitiba, realizado em 2009, as mulheres correspondiam a menos de 20% nas áreas de criação. A gente vai agora com o áudio do documentário
que a Aline citou agora há pouco, Mulheres Brasileiras, do ícone midiático à realidade, e que trata justamente dessa realidade que a gente está trazendo aqui no programa. Vamos soltar lá, Maurício. Quinto maior país do mundo em extensão e número de habitantes, com mais de 200 milhões de pessoas. Mais da metade são mulheres e representam 50% da força de trabalho do país, sem contar a esfera de cidadãos não remunerados. Dos 6 milhões e 600 mil trabalhadores domésticos do Brasil, 6 milhões e 200 são mulheres. Do Rio de Janeiro a Manaus, da Bahia a São Paulo, nessas terras se misturam indígenas, africanas, europeias e asiáticas, das quais apenas 47% se definem como brancas. As outras 53 são pardas, negras, amarelas, vermelhas, conforme o limitado espectro de cores utilizado pelo Instituto Nacional de Geografia e Estatística. Se somos capazes de observar essa diversidade em nossa sociedade, por que os grandes meios de comunicação mostram um único modelo de mulher? Quem está atrás dessas imagens? Quem decide o que vende e quais são os cânones de beleza, prestígio e êxito de nossa sociedade? Em definitiva, quem controla a informação? Bom, isso é um pequeno trecho, né, Aline, do documentário Mulheres Brasileiras, do ícone midiático à realidade, que está no YouTube, na internet, né? O documentário, ele aborda brevemente as raízes dos padrões criados pela mídia, dando exemplos claros de como são usados e debate sobre como isso é ruim para as mulheres. Ainda que muitas vejam o padrão como inofensivo, né, Mabel? E a solução para isso, segundo as entrevistadas do documentário, pode começar pela democratização dos veículos de comunicação e pela ampliação do debate sobre o tema, visto que o documentário aponta, na verdade, de que isso acontece muito, esse padrão criado pela mídia, acontece muito porque os veículos de comunicação estão nas mãos de algumas poucas famílias. Exatamente. E aí eles apontam as 6 principais famílias que têm esse poderio sobre os veículos de comunicação no Brasil. E o interessante do vídeo é que ele vai mostrando isso, né, isso que eu falei agora há pouco, e ele conclui com uma pergunta que faz você refletir, a pergunta é: até quando seguiremos dominadas pelo controle remoto, Mabel? Pois é, até quando a gente precisa justamente dessa regulamentação da mídia, que não quer dizer controle, não quer dizer censura de forma alguma, como os empresários da mídia colocam, mas sim a mídia ela precisa passar por um processo de orientação, né, para que certos conteúdos que violentam os estereótipos relacionados às mulheres negras, aos homossexuais, não sejam veiculados mais, né? Se esse tipo de propaganda ele violenta as mulheres, ele traz alguma consequência. E chegou aqui nos nossos estúdios a professora Sandra Raquel, né? Seja bem-vinda, Sandra, boa tarde. Boa tarde, nós queremos agradecer ao convite, né, e dar boa tarde a todos os que estão nos ouvindo nessa tarde. Sandra, a gente está conversando aqui, né, enquanto estava te esperando, justamente já adiantando um pouco o tema sobre a imagem da mulher na mídia, né? E a gente estava falando de uma pesquisa que foi feita pela agência pública, né, a Mulher Publicitária, Preconceito e Espaço Profissional, e que essas publicitárias afirmaram que sofrem assédio no trabalho e que as propagandas machistas são criadas pelas próprias agências, né? Eu já ouvi também um publicitário falando que isso também é demanda dos próprios clientes, né? Os empresários que procuram as agências para fazer isso. Este é um dado preocupante para as mulheres, esse assédio que acontece nos trabalhos, né? Claro, primeiro porque a gente vê uma realidade de profissionais, de publicitárias que estão dentro do cotidiano, né, da linguagem, do discurso publicitário e vítimas também de uma relação sexista, né, de um preconceito, quando defende outra forma de abordagem ou de representação das mulheres no universo da publicidade e da propaganda. Então, para a gente é importante, inclusive, esse pronunciamento das mulheres que atuam dentro desse mercado e até uma posição política delas, de se colocar contrário a uma abordagem desrespeitosa das mulheres em relação ao mercado.
Sandra, as propagandas, os programas humorísticos, as novelas e até algumas músicas, elas continuam retratando imagens estereotipadas das mulheres. Como a universidade pode contribuir para combater esse tipo de situação? Mabel e demais ouvintes, nós achamos importante não só o papel da universidade, não é, mas o papel das instituições de educação formal e também de educação informal, né, na medida em que consegue fortalecer valores, em que coloca na pauta a igualdade de gênero, o respeito à diversidade de gênero, né, dentro dos espaços, tanto da vida privada quanto também do espaço público. Então, construindo outro tipo de padrão relacional, né, porque a gente sabe que às vezes choca muito quando a gente esbarra com o homicídio em si, né, pelo vetor do feminicídio, né, pela questão da violência contra mulheres. Entretanto, muitas vezes a questão da violência simbólica, que é essa que passa, né, que ela é construída a partir da cultura, né, da música, né, a partir de um humor de muita ambiguidade e de muita desigualdade, de muita assimetria, acaba por fundamentar uma relação desrespeitosa. Então, se a gente consegue não só, né, a partir da universidade, mas também a partir desde o ensino básico, a construir relações de respeito, né, e criar uma outra abordagem de relação entre as pessoas, principalmente no mundo em que é sintomática a questão da violência, não só a violência urbana, mas a violência dentro das suas diversas tipologias, de suas diversas manifestações. Então, hoje, existe um apelo muito grande a uma cultura de paz. A gente não aborda muito claramente isso, mas existe uma necessidade de uma cultura de paz, inclusive de uma cultura de paz entre as relações entre homens e mulheres. Então, a escola tem um papel muito importante de fortalecer, também de impor limites às relações de violência. Né? Eu acho que a universidade ela tem um papel também de compreender melhor esse fenômeno, mas também de estabelecer também parâmetros para relações mais respeitosas, né? Também, às vezes, no âmbito universitário, a gente se depara, mesmo entre adultos, com relações difíceis, às vezes muito conflituosas, e ainda um reflexo também de desigualdade. Então, é preciso a gente construir outro paradigma, né, relacional com base numa cultura de respeito, numa cultura de paz e também impondo limites, né, seja pela via institucional, né, seja pela via também da cultura, seja pela via do diálogo, né, para que se possa, de fato, combater, principalmente, erradicar essas relações, essa construção que passa pela música, né, que passa pelo apelido, né, que vai passando por determinadas piadas. Então, isso vai depreciando. Nada que deprecie o outro, que fira a dignidade do outro, ele merece ser disseminado, né, dentro de um território que é a sociedade, que já tem também em si seus desafios. A gente vê casos crescentes de violência contra a mulher, né, Sandra? Estupros, agressões físicas, assassinatos. Esse tipo de propaganda que a gente vê todo dia, que entra no nosso lar todos os dias, essas músicas, né, alguns tipos de funk, alguns tipos de forró, que dizem, me usa, faz de mim o que quiser, eu sou tua mulher. Esse tipo de mídia, de propaganda, ele pode estimular a violência contra a mulher? Nós acreditamos que sim, porque cria um imaginário, né, em que um gênero ele tem um verdadeiro domínio sobre o outro. Então, qualquer relação que seja estabelecida a partir de um parâmetro de dominação, de opressão, ela é prejudicial e ela chega a situações extremas, como a gente tem visto dentro da sociedade brasileira, que é uma sociedade muito marcada pelo machismo e pela violência contra mulheres. Mesmo a gente considerando que o Estado brasileiro ele avançou muito a partir dos marcos regulatórios da Lei Maria da Penha, né, agora mais recentemente com a questão da lei do feminicídio, com toda também uma transversalidade de gênero nas políticas públicas de saúde e de segurança pública, principalmente, mas do ponto de vista da cultura, né, da educação, a gente ainda sofre socialmente, né, com muitos danos sociais, decorrente de toda essa relação de valores
que são construídos até a nossa sociedade, ela é muito... Ela é a característica do povo brasileiro ser muito bem-humorado, né? Levar tudo muito na brincadeira, naturalizar determinadas, inclusive determinadas abordagens violentas através do humor, mas isso é extremamente danoso e prejudicial para a formação, especialmente para a formação de crianças, adolescentes e jovens, e isso vai repercutindo como um ciclo, né? O ciclo da violência. O ciclo da violência acho que começa, sobretudo, pela questão do pensar, né? Como você vê o outro, como é que você cria uma imagem do outro, e criar essa imagem de subordinação a partir das situações de humilhação, né, das situações de constrangimento, né, de impossibilidade e de subordinação, cria muitos danos que a gente que culminam com o homicídio, né? Eu acho que o homicídio é a culminância de uma série de valores que são disseminados diariamente com base na desigualdade entre os homens e as mulheres. Sandra, a gente sabe que a internet ela tem ajudado muito também a propagar essa imagem, né? As redes sociais, principalmente Facebook, WhatsApp atualmente, como é que você tem visto essa questão das redes sociais nessa propagação e dessa imagem da mulher como você falou, né? Ela sendo deturpada mesmo. Só uma coisa, a gente tem 2 minutos para essa resposta e depois a gente tem que finalizar. Olha, a gente tem que considerar que as mulheres também, já há mais de uma década, que existe também toda uma organização de mulheres dentro do Brasil e fora do país também, na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa, de ocupação da esfera pública midiática através das redes sociais. Então, através dos blogs, através das fanpages, que justamente tenta disseminar uma outra abordagem em relação à igualdade de gênero e à questão dos direitos das mulheres, inclusive do direito à informação, do respeito à sua imagem, né, da construção de zelar também pela integridade das mulheres. Entretanto, a gente sabe que é difícil, porque as mídias sociais elas são um desafio para a gente hoje. Então, é um desafio que é recente, entretanto é preciso ponderar, né? Eu acho que muitos agentes, inclusive do direito, eles têm tido uma preocupação com a questão da segurança na internet. Eu acho que é uma questão que a gente precisa debater com a parceria das escolas, né? No universo cada vez mais crescente de adolescentes e jovens, que é por onde o consumo de mídia ela tem passado hoje, principalmente dentro do segmento juvenil. Né? Entretanto, eu acho que ao mesmo tempo que a gente tem esse tipo de reprodução que antes era que a gente vê na música, que a gente vê disseminado na mídia social, inclusive crimes, né, como você vê, crimes de violação da intimidade, né, então isso de chantagem que passa pela mídia social e que a imprensa tem repercutido isso, tem problematizado, mas aí eu gostaria também de deixar a informação de que muitos grupos de mulheres têm, de fato, atuado por dentro das tecnologias da informação e da comunicação. Muitas redes, como é o caso da Rede Mulher em Mídia, né, e redes latino-americanas. Então, é importante compreender, né, primeiro essa ambiência e aí para gerar também uma política de informação, de acesso à informação e de divulgação que possa contribuir no sentido de erradicar a violência contra mulheres que passa pela mídia, ou que é perpassada pelo conteúdo, pela mídia e pela cultura. Ok, Sandra, são 15 horas e 4 minutos. A gente está chegando ao final do Alô Comunidade, esse último Alô Comunidade especial do mês de março, que tratou de vários temas relacionados às mulheres. A gente falou sobre saúde da mulher, falou sobre agora mulher em mídia, falou sobre política. E nesse sábado a gente contou com a participação de Aline Simões. Aline, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada, Mabel, obrigada, Fabiana Veloso, pelo convite e pela confiança que depositaram. Eu espero poder participar um pouco mais desse programa maravilhoso aí, que as minhas amigas, queridas amigas aqui estão à frente, tomando muito bem conta dele. Obrigada, Maurício, por ter ficado com a gente nesses 4 sábados, né? E a gente espera que a Tabajara a gente possa ter um espaço aí, quem sabe, né, abraçar essa causa aqui das mulheres, né, Sandra?
De manter um espaço permanente, porque é muito importante abrir espaço para as múltiplas vozes dentro da programação. E Exatamente. a gente quer agradecer mais uma vez o convite à Mabel, a Fabiana, e parabenizar também por essa importante estratégia de fortalecimento da comunicação comunitária dentro do Estado através da Rádio Tabajara. Obrigada e até uma próxima. Boa tarde a todos. Aquele abraço! 689.110 kHz Tabajara, João Pessoa, Paraíba.